meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade. Conforme nos disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só alcançaremos um dia, e com certeza todos nós um dia a alcançaremos, só através do conhecimento da verdade nós alcançaremos a nossa libertação. Então um dia todos nós alcançaremos este conhecimento da verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, aqui nos encontramos, reunidos em nome do Cristo nosso Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, a personificação do amor. Veio à Terra Jesus exemplificar a religião do amor. Gratidão a Ele, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado acerca de Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje aqui nos encontramos para o nosso quinto e último encontro, comentando o item número 222 de O Livro dos Espíritos. Item 222 do capítulo 5, e é o único item que compõe este capítulo 5, que tem como título Considerações sobre a pluralidade das existências. Então, este capítulo número 5, ou quinto capítulo da segunda parte, Kardec dedicou a fazer um comentário ou comentários gerais acerca da pluralidade das existências, que foi exatamente o assunto que estudamos em várias questões no capítulo anterior, que foi o capítulo de número 4. Então hoje, devido à extensão deste item 222, hoje realizaremos o nosso quinto e último encontro estudando este item 222. E como fizemos nos nossos outros encontros, é importante que façamos aqui uma retrospectiva do que nós estudamos, do que nós refletimos, em especial no nosso último encontro, que foi o encontro de número 4, comentando este item 222. Então, no nosso último encontro, nós comentávamos acerca de que as criaturas que se encontram em estágio primitivo aqui na Terra, elas também são seres humanos, iniciando a sua trajetória. Nós também comentamos, conforme anotações de Kardec, que não existe uma quantidade grande de espécies humanas, que só existe uma única espécie, a espécie humana. Todos nós, independentemente do estágio evolutivo onde nós nos encontrarmos, nós fazemos parte desta única espécie que é a espécie humana. Também Kardec comentou acerca
dos homens selvagens versus homens ou criaturas civilizadas, comentou acerca do trabalho que nós precisamos realizar ou empreender para nos melhorarmos. Kardec comentou acerca do bem e do mal, ou seja, a necessidade de praticarmos o bem e não praticarmos o mal, da mesma forma que Kardec comentou acerca do mal que venhamos praticar devido à nossa ignorância, que neste caso não seremos punidos devido à nossa ignorância. Ou em estando nesse estágio de ignorância, a criatura não será punida por ter se equivocado, porque ela se equivocou neste caso por ignorância, não por vontade de praticar o mal, mas praticou o mal porque não sabia ainda diferenciar o bem e o mal, coisa que nós já sabemos atualmente, nós que aqui nos encontramos e que nos dizemos civilizados, nós já sabemos perfeitamente fazer esta distinção entre o bem e o mal. Kardec também comentou acerca daquela criatura ou de todas aquelas criaturas que desencarnaram antes de alcançar o esclarecimento, que elas não serão punidas ou levadas para um ambiente de sofrimento porque não se esclareceram. Elas terão outras múltiplas e múltiplas oportunidades para o esclarecimento, e que aquelas que se esclareceram não irão para o mesmo ambiente espiritualmente falando daquelas que ainda não se esclareceram. Então, assim, Kardec vai nos esclarecendo. Também ele nos diz que aquelas criaturas que vieram ao corpo físico, mas desencarnaram em tenra idade, crianças que desencarnaram em tenra idade, ou ali no início da sua infância ou durante o desenvolvimento, não tendo a oportunidade de praticar o bem ou de praticar o mal, essas criaturas não serão beneficiadas ou prejudicadas. Elas não irão para a condição de angelitude porque desencarnaram crianças, desencarnaram bebês, mas voltarão ao corpo físico tantas e tantas vezes quanto forem necessárias para se melhorarem, porque elas não tiveram a oportunidade de praticar o bem nem praticar o mal. Então elas não serão beneficiadas e não serão prejudicadas, porque Deus é amor, Deus é Pai de infinita bondade. Então ele diz também, e que estudamos no nosso encontro anterior, que o que não se faz ou que não se fez em uma existência, nós iremos fazer em outras. Então, o que nós não conseguirmos fazer na atual existência para a nossa melhoria, nós faremos em outras oportunidades. Ninguém escapa, anotou Kardec, que ninguém escapa à lei do progresso. Todos nós, simbolicamente falando, estamos condenados. Vamos colocar entre aspas esta palavra condenados. Todos nós estamos condenados à iluminação. Todos nós estamos condenados ao progresso. E por último, no nosso encontro anterior, nós também comentamos acerca das anotações de Kardec, que Deus é a bondade e a razão por excelência. Então, Deus não é parcial, Deus é a bondade, Deus é a razão por excelência. E aí, hoje, no nosso quinto e último encontro, nós começamos da seguinte maneira, dando continuidade, após Kardec ter dito que Deus é o amor, Deus é a bondade, Deus é a razão por excelência. Ele diz da seguinte maneira, juntamente com os espíritos superiores: uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma ou da verdade acerca da reencarnação, cumpre admiti-lo e reconhecer
meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática, ou seja, a doutrina da igreja. Mais adiante, diz Kardec, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação, afirma Kardec, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Então aqui Kardec nos lembra que reencarnação, conforme já estudamos e já comentamos em encontros anteriores, reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade das existências, lei de causa e efeito, justiça divina e assim sucessivamente, não foi, não é, não será invenção da doutrina espírita, que tudo isso já existia. Só não tínhamos isto de uma forma assim mais clara, de uma forma didática, conforme nós encontramos na doutrina espírita. Então aqui Kardec nos fala acerca da reencarnação, que isso já existia antes da doutrina espírita e conforme já falamos anteriormente, existe desde quando existe o mundo, desde quando existe o ser humano, desde enquanto existem os seres viventes na face da Terra ou em outros mundos, existe a reencarnação, porque é uma lei divina de toda a eternidade. Então aqui Kardec nos lembra que encontramos acerca de reencarnação na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, mas aqui ele cita acerca de reencarnação palavras de Jesus. Cita aqui neste ponto e mais adiante, no final deste estudo, faz uma outra citação. Então aqui Kardec nos lembra duas falas de Jesus acerca da reencarnação. Então aqui ele diz da seguinte maneira, está de modo explícito no Evangelho. Aí ele cita uma anotação de Mateus, capítulo 17, versículos 9 a 13. Da seguinte maneira, quando desciam da montanha, depois da transfiguração, ou seja, aquela reunião mediúnica que Jesus realizou sob a montanha, junto com alguns de seus discípulos, quando ele teve contato com Moisés, por exemplo, e outras figuras importantes da história. Então eles estavam descendo da montanha quando Jesus teve esse diálogo com os seus discípulos. Então quando desciam da montanha, lá do Monte Tabor, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém, porque era proibido naquela época reunião mediúnica. Então Jesus disse: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Então aqui foi um aviso também de Jesus que ele desencarnaria e que ele ressurgiria não em um corpo carnal, mas ressurgiria espiritualmente falando, ou seja, se materializaria entre os homens, entre as criaturas aqui na terra. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? E Jesus respondeu: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos digo e vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem, ou seja, se referindo a ele próprio.
Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então os seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Então aqui, nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, ele falou abertamente de reencarnação, porque se Jesus não admitisse, se não existisse a reencarnação, ele teria falado para os seus discípulos que isto era impossível. Mas ele falou, ó, Elias já veio. Mas só que ele não veio como Elias, ele veio numa roupagem de João Batista, que era primo de Jesus, filho de Isabel, que nasceu um pouco antes de Jesus, uns 6, 8 meses antes de Jesus. Então aqui, João Batista foi a reencarnação do mesmo Espírito que animou o corpo de Elias séculos antes. E aí Kardec segue dizendo, pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do Espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Então, se João Batista era o mesmo Elias do passado, então o mesmo Espírito que animou o corpo de Elias voltou e animou aquele que ficou conhecido como João o Batista. E Jesus deixou isto bem claro, ó, Elias já veio. E aí ele segue dizendo, Kardec, em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não aceitemos, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la ou que a reencarnação deixe de existir. Quer você aceite, quer você não aceite a reencarnação, você continuará reencarnando, a reencarnação continuará existindo, porque a reencarnação é lei divina, é lei natural. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Então aqui Kardec nos lembra que os ensinamentos espíritas, eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem ou da criatura humana, bem como na moral do Cristo. Logo, a doutrina espírita não é antirreligiosa. Temos raciocinado, diz Kardec, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. Então aqui Kardec fala dele próprio. Não é porque esses ensinamentos vieram da espiritualidade que eu concordei, que eu aceitei, que me tornei espírita. É porque essa doutrina, lembra Kardec, esta doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então sem solução. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo a mais em renunciar às ideias que esposávamos, sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. E aí Kardec segue dizendo, assim também tê-la íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha dos espíritos, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo o que proceda das criaturas humanas encarnadas. Então aqui Kardec lembra acerca da necessidade e que ele fez assim, passou tudo pelo crivo da razão.
Então, aqui ele segue dizendo que o melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Então aqui ele diz que antes de tudo a reencarnação é lógica, é racional, é a lei divina, é a justiça divina. Outro, no entanto, ela apresenta, ou seja, ela é lógica e também apresenta o de confirmarem os fatos, fatos positivos e por bem fazer e por bem dizer materiais, que um estudo atento e criterioso revela quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Então Kardec deixou aqui bem claro para todos nós que não existe nenhuma dúvida depois de tudo que ele estudou, depois de tudo que ele recebeu do mundo espiritual, que está na Bíblia. Não existe nenhuma dúvida e não existe nenhuma coisa ilógica ou irracional acerca da reencarnação. Só a reencarnação explica, justifica tudo o que aconteça ou venha acontecer ou que esteja acontecendo conosco. Por que nós estamos aqui na Terra? Por que nós estamos em determinada família? Por que uns são ricos, outros pobres? Por que uns são doentes, outros sãos? Por que uns são bons e outros não tão bons? E assim sucessivamente? E aí ele segue dizendo da seguinte maneira: quando esses fatos se houverem vulgarizado como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangido a desdizer-se. Então, acerca do movimento da Terra, acerca da formação da Terra, hoje nós não temos dúvida quanto a isto. Então ele diz que quando todos nós não tivermos mais dúvida quanto à reencarnação, nós enxergaremos, nós encararemos, assim como muitos de nós já agimos assim, com naturalidade, não aceitando outra ideia senão a da reencarnação. Reconheçamos, diz Kardec, por último, reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina espírita, ou melhor, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável. Então aqui ele está concluindo estas considerações acerca da pluralidade das existências. Então ele diz: reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém sem ou se manteria sem explicação, que é altamente consoladora. A doutrina da reencarnação ou da pluralidade das existências é altamente consoladora e conforme, ou seja, está de acordo à mais rigorosa justiça. Então poderíamos substituir a palavra reencarnação por justiça ou por oportunidade. E ainda ele diz que a reencarnação constitui para a criatura humana a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, nos concedeu. E aí ele acrescenta, encerrando, ele acrescenta mais uma passagem evangélica. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7, aquele diálogo, ou um trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos, o doutor da lei. Então, aqui Kardec buscou no Novo Testamento anotações de João, o evangelista, da seguinte maneira: respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, se o homem
não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode, Senhor, um homem nascer já estando velho? Pode tomar, pode tomar ou retornar mais uma vez ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se o homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de que eu tenha dito, é necessário torneis a nascer. Então, assim, Kardec encerra este item 222 acerca da pluralidade das existências, acerca de reencarnação, acerca de justiça divina. E no nosso próximo encontro, iniciaremos um novo assunto, dando continuidade aos nossos estudos. Começaremos o capítulo de número 6 de O Livro dos Espíritos, que trata acerca da vida no mundo espiritual. Com certeza, um capítulo belíssimo. Capítulo número 6, da parte segunda, da vida espírita. Então, estudaremos diversas questões acerca da vida no mundo espiritual, a vida do espírito, não aqui na Terra, mas no mundo espiritual. E encerrando as nossas reflexões neste momento, buscaremos Miramês, o final dos comentários de Miramês, no livro Filosofia Espírita, capítulo 18. Capítulo 18, troca de corpos. Então, Miramês, lá no final deste capítulo 18, acerca deste item 222, diz da seguinte maneira, que Kardec tece comentários inteligentes em O Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, a fim de facilitar às criaturas humanas essa crença de luz, cheia de esperança para todos os corações que sofrem. Se não nos lembramos das nossas vidas passadas, isso constitui uma bênção de Deus, por não suportarmos viver duas vidas em uma existência carnal, mas no fundo da consciência há sempre uma voz que não deixa apagar essa crença da troca de corpos, sem o limite das nossas intervenções impostas e impulsionadas pelo orgulho e pela vaidade. Sem sombra de dúvida que nós não suportaríamos viver duas vidas em uma única existência corporal. Não temos psicológico preparado para isto, em especial em relação aos problemas, aqueles crimes que nós já perpetramos ao longo da nossa trajetória contra as leis de Deus. Imaginemos nós termos ali na nossa frente, juntos de nós, no agrupamento familiar, o nosso maior inimigo do passado, ou aquele que nós prejudicamos e muito no passado, ali no nosso agrupamento familiar, na condição de um filho, na condição de uma filha, ou nós, por nossa vez, na condição de pais, os nossos filhos nos verem e olhassem o nosso passado e nos vissem como aqueles que, ou aquele que mais os prejudicou, o que mais o prejudicou no passado. Sem sombra de dúvida que este véu do esquecimento colocado por Deus é misericórdia de Deus, porque nós não estamos preparados para isto. Não seria bom, não é bom para nós. Então tudo que Deus fez é bom e perfeito. Então é por isso que aqui Miramês nos fala que não suportaríamos viver duas vidas em uma existência. Deixemos, diz Miramês, nos convida, deixemos lançar ou difundir ou multiplicar em nossos corações a intuição da vida futura e da lei que nos garante
muitas vidas no plano físico, mas uma única vida, a vida do espírito, para que a alma cresça e desperte os seus dons de ouro, como sendo sóis e estrelas, onde a consciência em Cristo viva na plenitude da felicidade. E aí ele encerra dizendo: quem nega a reencarnação não pensa que Deus não pede a opinião dele para fazer leis que garantem e iluminam esses mesmos homens, filhos do seu coração. Estudemos, pois, nos convida Miramês por último, estudemos, pois, as grandes vidas e analisemos as menores, para que a nossa razão nos mostre a realidade em Cristo. Então, assim, nós encerramos neste momento os comentários, as reflexões, com base neste item 222 de O Livro dos Espíritos. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos por mais esta oportunidade. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E prometemos nos reencontrar em breve com a graça e a permissão do Pai, aqui mesmo neste ambiente virtual, para continuarmos as nossas reflexões, continuarmos o nosso aprendizado com Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs.